Então, a reforma íntima ela não é só um processo que, nossa, então eu tenho que fazer reforma íntima porque o Espiritismo está falando, porque Jesus pediu. Né? No próprio Livro dos Espíritos, não só no Livro dos Espíritos, mas também no Céu e Inferno, Allan Kardec deixa muito claro que o número de imperfeições nossas, o número de imperfeições que eu tenho, é o número de sofrimentos que eu possuo. Então, cada imperfeição que eu tenho está relacionada a um sofrimento meu. Vou dar um exemplo meu, né? Antes mesmo de entrar dentro da escola de aprendizes, que é uma escola de iniciação que a gente aprende o que é nós, seres humanos, mas não como humanos, mas como espíritos reencarnados. Eu sou um espírito num processo evolutivo, numa experiência humana. Quando a gente começa a olhar a vida como espíritos e não como seres humanos, muda totalmente a forma como que a gente analisa o jogo. Muda a forma como a gente interage na sociedade, muda completamente o jogo. Quando a gente analisa pelo olhar espiritual a nossa vida. E a escola trouxe isso para mim e eu comecei a olhar para dentro de mim. Poxa, então, peraí, a minha salvação vai vir de acordo com o padrão moral que eu elevar, de acordo com o Evangelho de Jesus? Quanto mais eu reformar dentro de mim as minhas imperfeições, os meus vícios, mais feliz eu vou poder ser? Então, eu vou seguir a linha, vamos seguir esse caminho de redenção, de reformação interna. E percebi dentro de mim, por exemplo, uma questão com dinheiro. Uma dificuldade muito grande de lidar com dinheiro. Aquele sistema é como se dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, tivesse um software instalado, um programa de computador. Todos nós aqui temos a mesma máquina, o mesmo computador, é o mesmo cérebro, é o mesmo corpo, é a mesma questão física. Mas a gente tem softwares instalados, a gente tem padrões instalados dentro de nós. Porque quando eu vou interagir na sociedade, quando eu vou conversar com as pessoas, eu não fico processando tudo. Eu processo só cerca de 5%. 95% já são padrões que estão rodando no meu software, no meu programa, estão rodando lá, né, numa memória RAM, estão rodando, né, em outra instância ali, rodando em paralelo. E esses programas, né, fazem com que a gente tenha economia de energia. Então é como se eu tivesse uma linha de comando dentro do meu espírito, uma linha de comando dentro do meu software mental, falando assim, ó, guarda dinheiro, porque se você não guardar dinheiro, vai faltar lá na frente e a vida vai ser mais difícil. De alguma forma, por essa vida ou por outras vidas, eu criei essa impressão dentro de mim. Que se eu não acumulasse a maior quantidade de dinheiro possível, ia faltar. Então essa linha de comando, ela tentava me proteger. Era uma proteção minha. Porque ela está falando assim, ó, se defende. Se você não tomar cuidado, vai faltar no futuro e vai ter sofrimento. E aí quando eu olhava o Evangelho de Jesus, Jesus ele falava do reino dos céus e ele falava ao contrário. Ele falava assim, ó, um homem, né, ele fez uma plantação e rendeu muito mais do que ele esperava. E aí ele falou assim, ó, derrubem os celeiros e a gente vai construir celeiros maiores. E nesses celeiros eu vou colocar toda a minha plantação. E aí eu vou dormir tranquilo para o resto da minha vida. Louco, hoje mesmo vão pedir a alma dele. Hoje mesmo ele vai partir para o plano espiritual. Então, não ajuntem tesouros aonde as traças corroem, aonde os ladrões roubam. Mas juntem tesouros aonde a gente leva para o céu. No nosso coração, no nosso espírito. Porque Deus sabe o que você precisa. E Ele vê você em segredo. E se um filho pede para o pai pão, ele vai dar pedra? Vai dar serpente? Se os homens que são imperfeitos fazem isso para os filhos, imagina Deus. Então não se preocupem com o que comer ou o que beber, porque Deus vai prover. Isso era contrário do que eu estava, na minha mente, no meu espírito estava configurado. E aí eu buguei, falei, mas peraí, por que eu tenho esse padrão e o que Jesus fala é totalmente diferente? Porque eu percebia que esses padrões eram padrões humanos, ou padrões animais, ou hoje, quando a gente vai falar na neurociência, como se ativasse uma parte do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, que é quando a gente tenta fazer a defesa. Não, eu preciso ter o dinheiro porque senão vai faltar no futuro. Mas Jesus não estava falando para o ser humano. Jesus estava falando para o espírito. Você está num processo reencarnatório, você está numa experiência. Não se preocupe em acumular aqui. Se preocupe em elevar a sua vibração para que você tenha uma jornada melhor.
Então esse foi um processo que eu fui tentar entender dentro de mim quais eram características que estavam me jogando mais próximo de um ser humano material, característica dentro de mim que se assimilava ao que aconteceu com o André Luiz e ficou 9 anos no umbral, e eu não queria ficar 9 anos no umbral. Eu não queria ter que aprender por dor e sofrimento, mesmo sabendo que a dor e o sofrimento é uma pedagogia divina. É a forma que Deus usa para nos ensinar a crescer. Mas eu entendo que talvez é mais sábio quando a gente consegue olhar para dentro de nós e consegue fazer uma autoanálise do que eu preciso modificar dentro de mim para ficar mais compatível ao Evangelho de Jesus e automaticamente eu conseguir estar mais numa vibração mais aderente ao reino de Deus proposto por Jesus. O problema é que reforma íntima não é um processo fácil, né? Se você pedir para eu listar 10 problemas da minha esposa, 10 problemas do meu filho ou da pessoa do meu trabalho, eu consigo te listar 20 ou 30. Eu te listo 30 coisas aqui, ó. Ela faz isso, ele faz aquilo, aquele outro tem aquele problema. Mas quando eu tenho que olhar para dentro de mim e listar 5 coisas, é difícil. Porque a gente foi muitas vezes ensinado, né, que somos pecadores, que somos errados, que Jesus salvou pelo sangue dele na cruz. O Espiritismo apresenta a salvação de uma forma diferente. Jesus salvou a gente não pelo sangue dele na cruz, mas por todo esse processo de trazer um ensinamento divino para que a gente aplique dentro de nós, para que a gente aplique dentro dos nossos corações. Então, o processo de reforma íntima é entender isso e aplicar dentro de mim. Tem uma passagem que Jesus fala, né? Hipócritas, você vê um cisco no olho do outro e não consegue ver uma trave, um pedaço de madeira dentro do seu olho. É difícil esse processo. Mas entende que todo o sofrimento que eu tenho, ele é 100% relacionado a mim. Toda a evolução que eu tenho é 100% na minha mão. Quando eu entendi isso, que tudo dependia 100% só de mim, eu parei de culpar o governo. Então eu tinha problemas financeiros porque o governo cobra muito imposto. Eu tinha problemas financeiros porque a minha esposa gastava muito. Eu tinha problemas financeiros porque o meu chefe não dava aumento. Eu tinha problemas financeiros porque o meu carro quebrava toda hora. Eu tinha problemas financeiros. Eu achava fora de mim todas as justificativas para falar por que eu tinha problemas financeiros. Quando eu comecei a entender que, na verdade, eu estava criando aquela realidade e que eu não queria mais criar aquela realidade. Eu queria criar uma nova realidade, uma realidade mais próspera. Né? Porque Deus quer que a gente prospere, Deus quer que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Mas eu entendia que aquelas linhas de comando me travavam, o medo me travava. E aí fui fazendo esse processo de reforma íntima, que não é um processo fácil, mas entendo eu que é o objetivo primário de todos nós que estamos reencarnados aqui. Nós, trabalhadores dentro da seara espírita, não somos melhores, não já fizemos uma reforma íntima. Talvez a gente chegou um pouquinho antes, talvez somos mais endividados. Estamos trabalhando dentro de nós, enquanto ajudamos outros a descobrir como eles fazem a sua redenção. Em outras religiões, isso é chamado de iluminação, ou isso é chamado de redenção, isso é chamado de autorrealização, crescimento espiritual, vários nomes para a gente falar da mesma coisa. Nós, enquanto espíritos, vibramos numa frequência, e quanto mais a gente reformar dentro de nós os nossos corações, os nossos sentimentos, mais a gente vai estar compatível ao reino de Deus. Como a mulher que ela achava, ela tinha certeza absoluta que ela era eleita para entrar no reino de Deus, mas ela não estava compatível vibracionalmente. Olha, aqui você não entra. Enquanto você não se render, enquanto você não se redimir, você não consegue entrar. Então o Evangelho de Jesus dá todos os ensinamentos, todos os princípios necessários para que a gente confronte com a nossa vida e entenda qual é o nosso próximo passo da evolução. Qual é o nosso próximo passo da reforma íntima. Porque ela vai acontecer por dor ou por amor. Ela vai acontecer por sofrimento ou por amor. Nem que seja necessário esse sofrimento virar uma somatização e uma doença. Mesmo a doença num estágio, né, que muitas das doenças ela acontecem por coisas que a gente fez em outras vidas ou nessa vida, sempre voltada, né, em um aprendizado nosso, por uma reação de algo que eu fiz ou como uma prova, como um mecanismo para que eu possa crescer. Mesmo nesse momento, a doença ainda faz parte de um processo educativo divino,
para que eu consiga expurgar para fora coisas que eu fiquei magoado, não consegui perdoar, não consegui amar, não consegui ajudar, fiquei muito preso na matéria, fiquei muito preso nos bens. Alguma hora aquilo precisa sair. Aquela mulher, alguma hora ela vai cair a ficha nela. Será que eu não estava tão boa assim? Será que eu não estava conseguindo realmente fazer a caridade? E nesse momento aí sim vai ser disposto para ela os benefícios da bênção divina. É o que o irmão Paulo fala para André Luiz e para Narcisa, né? As bênçãos divinas vão cair sobre ela, mas primeiro ela precisa aceitar, receber tudo isso. Então a reflexão é para que a gente reflita dentro do nosso processo de reforma íntima. Quais são as bênçãos que eu estou esperando de Deus? Porque Ele está querendo dar isso para a gente. Ele está querendo distribuir isso para a gente. Mas a gente tem que se abrir. A gente tem que se abrir para receber. Uma coisa que às vezes eu faço, eu tento fazer uma desassociação. Né? Se eu saísse do meu corpo e olhasse o Antônio, qual é o conselho que eu daria para o Antônio? Antônio, eu acho que você, para ter uma vida melhor, para você alcançar a salvação, para você chegar no reino de Deus, eu acho que era legal você ir para cá ou ir para lá. Eu tento me desassociar, porque o meu ego, o meu orgulho, às vezes, dificulta eu mesmo de olhar o que eu estou fazendo. Então eu tento dar um passo para o lado. Essa é uma técnica de filosofia estoica. Se você olhasse no espelho e você tentasse dar uma dica para a pessoa do espelho, você não está dando a dica para você, eu estou explicando para aquela pessoa do espelho, para você desassociar o seu ego e depois que você deu a dica, você fala, opa, então peraí, isso me pertence. Através dessa dica eu vou fazer uma análise, eu vou buscar conteúdo, eu vou conversar com pessoas, eu vou fazer oração. Oração não para um Deus externo, não para um Deus que está fora, para um Deus que está dentro de mim. Me fechar no meu quarto e em segredo orar para uma partícula que está dentro de mim e que quer me ver bem, quer me ver cada vez mais feliz e salvo. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva durante essa semana e que a gente possa refletir como a gente cada vez mais fica compatível ao Evangelho.